paz do Senhor, meu irmão, mais uma vez nesta manhã. Dessa feita eu vou falar de uma mensagem não falada. E talvez tenha sido a mais dura e poderosa mensagem que alguém já ouviu. Ou melhor, já viu, já percebeu, já sentiu. Diz assim a Bíblia. Está nos 4 evangelhos, mas eu vou ler em Lucas. Lucas, no seu capítulo 22, o versículo 54 fala: Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram, se referindo a Jesus, e meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro criado, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passando quase uma hora, um outro afirmou, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, com o galo cantou. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Irmão, para mim, não existe outra mensagem mais dura, mais profunda do que essa que Jesus falou com Pedro. Pedro, muito afoito, disse para Jesus que estava pronto para morrer. Talvez até tivesse. Mas na hora já depois de sangue frio, ele acompanhava todo o processo de Jesus de longe. Mas naquela noite o frio era grande, Israel à noite, todo lugar, esses lugares desertos à noite, faz sempre muito frio. Então, para que as pessoas pudessem acompanhar a tortura de Jesus, fizeram uma fogueira e ali estavam à volta dela. E Pedro, não suportando o frio, se aproximou daquela fogueira. Logo Pedro é identificado. E quando Pedro é identificado, alguém diz: tu és um deles. Pedro nega piamente. Disse: não sou. O segundo fala de Pedro a mesma coisa e Pedro nega novamente. Assim, por 3 vezes, para se cumprir as escrituras, Pedro negou. Quando Pedro termina de negar as 3 vezes, Jesus olhou para Pedro sem dizer uma palavra. Pedro lembrou do que Jesus tinha falado. Pedro se envergonhou das suas ações, da sua atitude, da sua covardia. A mensagem mais dura que um homem pôde ouvir na face da terra, pôde sentir, pôde perceber, foi aquela do olhar de Jesus. Jesus disse tudo o que tinha de dizer para Pedro. É como que Jesus dissesse: Pedro, eu não te falei? Que mensagem foi aquela? A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro ficou tão arrasado, irmão, tão quebrantado, tão destruído, que Jesus, quando apareceu às Marias, lá no sepulcro,
que ele manda, ele diz assim: avise aos discípulos e também a Pedro. Pedro estava se sentindo excluído pelos seus atos, pelas suas ações, por ter negado o Senhor Jesus Cristo diante de um criado. E quantas vezes isso acontece conosco? E quantas vezes isso tem acontecido? Temos negado por ações, por atos, por atitudes. Temos negado Jesus diante de coisas tão pequenas. Pedro não. Pedro era um risco de vida ou morte, mas aquilo quebrou seu coração. Que mensagem aquela, irmão? Que mensagem aquela? Às vezes as maiores mensagens que nós ouvimos, elas não são faladas. Às vezes as maiores mensagens, irmão, que falam conosco, são mensagens silenciosas. Um olhar. Às vezes, irmão, nós queremos dizer tantas coisas, mas as nossas palavras não conseguem, somos embargados pelos nossos sentimentos, e as palavras não fluem, não como deveriam fluir. Mas às vezes um orar sincero, um orar quebrantado, um olhar sincero, um olhar quebrantado, diz muito mais do que aquelas palavras que queriam talvez externar euforicamente, ou até quebrantadamente. E Pedro, quando Jesus olhou para Pedro, com aquele olhar santo e misericordioso, quebrou e destruiu e fragmentou totalmente o coração de Pedro. Pedro saiu dali completamente arrasado, destruído. 3 anos e meio ao lado do mestre e agora negara diante de uma criada. Ele deve ter pensado consigo: eu que disse, jurei morrer lutando para defender o meu Jesus, agora neguei diante de uma criada que nada podia fazer. E quantas vezes temos negado Jesus com as nossas ações, com nossos atos? Pensemos nisso. Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Portanto, lembre-se, quando Jesus disse, vai e diz aos discípulos, ele disse também no mesmo versículo, e também a Pedro. Não importa se você negou Jesus, não importa se você fez coisas que desagradou ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas se você fazer como Pedro, se você chorar amargamente, se você se arrepender do fundo do seu coração, Jesus está pronto para mandar dizer: olha, fala com meu servo e a minha serva, que eu vou ter um encontro com ele. Então, a maior mensagem para mim passada por Jesus para alguém durante os 3 anos e meio foi aquela que ele não disse uma única palavra, só olhou para Pedro. Pense nisso.